O Instituto Cidade tem o prazer de receber a advogada Juliana Boldeck-Feltran. Ela é pós-graduada em Direito Civil e em Processo Civil. Ela compõe a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados, secção de Santa Catarina. Ela é advogada voluntária de uma ONG importante, que é a Desaparecidos do Brasil. Bem, nós estamos vivendo no mundo algumas transformações que não são aquelas que vão estabelecer um novo normal para o humano, mas nós descobrimos que a tecnologia passa a compor de um modo muito mais significativo o cotidiano de quem trabalha, de quem tem atividades de prestação de serviço de qualquer ordem, com vínculo de subordinação a empresas, ou mesmo quem exerça de modo não vinculado o seu trabalho. Quem tem vínculo com trabalho com empresas, certamente vai ter uma prática possível que não está prevista em legislação e não está ainda subordinada com jurisprudências assentadas nos tribunais do Brasil. Eu gostaria de perguntar para a Juliana, cumprimentando-a e agradecendo a sua presença nesta entrevista, como ela vê que vai ficar o teletrabalho. Meus cumprimentos, Léo. Também estendo ao pessoal que está assistindo em casa. Fico bastante honrada pelo convite, né, a participar aqui do canal do Instituto Cidade. Na verdade, o teletrabalho ele foi incluído na CLT, junto com a reforma trabalhista de 2017, mas foi regulamentado de forma muito tímida, são apenas 5 artigos, né? Então, tem muito ainda o que se debater sobre o assunto. Na verdade, até o início do ano, havia bastante preconceito em relação ao teletrabalho por parte dos empresários, né? Na ideia deles, o funcionário, se ele não estivesse trabalhando na sede da empresa, sendo fiscalizado por um superior, ele não seria produtivo, né? Se permitisse que esse funcionário trabalhasse de casa, ele acordaria mais tarde, encerraria o serviço mais cedo e não seria vantajoso para esse empregador, né? Mas, com a chegada da pandemia, esse empresário ele teve 2 alternativas. Ou ele fechava as portas, ou ele colocava os empregados para trabalhar de casa, né? E, no ponto de vista desse empresário, né, a grande maioria, foi surpreendente, porque, diferente do que pensavam, esse empregado está sendo muito mais produtivo, ele está rendendo muito mais, está muito mais concentrado, né? E, querendo ou não, isso acontece porque esse empregado ele não tem mais aquela pausa para conversar com o colega, né? Ele não para lá umas 2, 3 vezes por dia para tomar um cafezinho com o colega do outro setor. Então, realmente, ele está produzindo mais, até porque ele quer mostrar serviço, né? Querendo ou não, é o sonho, na maioria das vezes, de um empregado trabalhar em casa, né, no conforto do seu lar, próximo à sua família. Porém, né, nem tudo são flores, né, Léo? Tem uma pesquisa realizada pelo Senado Federal, né, foi feita em setembro, que mostrou que 14 milhões de brasileiros estavam trabalhando em home office, e desses 14 milhões, 41% relataram que realmente houve um aumento da sua produtividade, né?
Mas esse excesso de concentração nem sempre é vantajoso, né? Porque ele precisa se desligar, ele precisa ter um momento só para ele, um momento de lazer, né? E isso não vem acontecendo, porque esse trabalhador, ele está ao longo do dia ali produzindo, para o almoço, está com o WhatsApp do lado, respondendo o chefe, né? Trabalha de novo, depois no final do expediente ele está respondendo e-mail. Isso acontece também no final de semana, então tende esse funcionário ficar doente, né? E pode falar. Uma questão que eu pensava, o grande tempo além das horas dentro da empresa, que a maioria dos trabalhadores perde de sua vida, considerando que no trabalho está investindo, é no transporte. Eu penso que o deslocamento de milhões de pessoas, e se considerar o mundo bilhões de pessoas, traz um bem para a sociedade muito grande, quer dizer, muito menos poluição, na medida que milhares de ônibus e automóveis deixam de rodar, e faz com que se ganhe tempo, em cidades como São Paulo, de até 8 horas. É preciso que algumas pessoas, para chegar no trabalho, de ir de volta e tempo de estacionamento, chega a levar até 8 horas, quer dizer, praticamente mais do que dobra a jornada, né? Então, eu achava que haveria uma grande economia. Nesse aspecto do estar disponível o tempo todo, não é apenas um mau hábito, quer dizer, não é apenas uma falta de estabelecer um ato de vontade sobre ligar ou desligar a aparelhagem que nos mantém conectado, ou os patrões estão exigindo a disposição? Então, Léo, com certeza o teletrabalho ele traz muitas vantagens, inclusive para a sociedade, né? Para o próprio trabalhador que não está pegando o trânsito caótico diariamente, não tem que acordar muito mais cedo para chegar ao seu trabalho. E sim, tem que ter uma supervisão desse empregador, né? Uma orientação por parte desse empregador. E muitas vezes isso não acontece. Primeiro, porque o trabalhador, ele não sabe trabalhar de sua residência. Isso nunca aconteceu antes, raramente, né, em poucas áreas, mas na parte de tecnologia, talvez. E por parte do empresário, hoje, ele está visando lucro, está ótimo para ele. Porém, amanhã, se ele não começar a fiscalizar hoje, pode ser que o prejuízo seja ainda muito maior, né? Porque, sim, cabe ao empresário fiscalizar e orientar esse trabalhador para ele se desconectar, né? E hoje no direito é muito comum, existe de bater nessa tecla do direito à desconexão do trabalhador, né? Porque se ele não desconectar, se ele ficar muito concentrado, né? Dia, noite, final de semana, isso vai acarretar problemas à saúde dele, saúde mental principalmente, né? Desde ansiedade, insônia, depressão, né? Até mesmo síndrome do pânico. Então, por isso a importância de fiscalizar e orientar esse trabalhador, né? E tem também, Léo, pode falar, quer falar? Eu te perguntaria se nesse tempo que nós temos de experiência com a pandemia, se já houve estudos, além desse que referiste do Senado Federal do Brasil, se já há estudos que tenham conferido esse mal-estar que teria alcançado os trabalhadores. Isso já é uma conclusão ou é uma suposição que se tem pelo excesso de exposição que o trabalhador acaba tendo?
Não, já tem estudos, né? Não é à toa que se bate nessa tecla da desconexão do trabalhador, inclusive baseado nas próprias ações trabalhistas que surgem, né? De trabalhadores que já vêm desse regime de trabalho, reclamar de problemas de saúde mental. Então, sim, há o risco disso acontecer, e por isso o trabalhador ele tem que ser protegido nesse sentido, né? E não é só isso, Léo. Tem a questão das dificuldades, às vezes, do convívio familiar que passa despercebido. Por exemplo, esse trabalhador, às vezes, mora num apartamento pequeno, com a esposa, filho, ou com a mãe, com o pai, né, o avô, tem um cachorro. Ele não tem um local para trabalhar, um local privado, às vezes ele trabalha da sala, da cozinha, não tem uma mesa, não tem uma cadeira adequada, surgem alguns empecilhos ao longo do dia, como o latido de cachorro, barulho na rua, ele tem que parar para fazer almoço, ensinar a criança a fazer a lição de casa. E isso acarreta também, né, como ele já está estressado, está o dia todo em casa, não tem contato com pessoas fora de sua residência, pode acarretar, inclusive, problemas para o seu relacionamento pessoal, né, briga com quem está ali diariamente com ele. Então, novamente, vai o dever da empresa de se posicionar, de questionar como é que está, se ele está se adequando a essa questão do home office, de oferecer um equipamento, né, adequado, orientar a questão da ergonomia também, de parar, de fazer uma caminhada, de se alongar, tudo isso cabe à empresa orientar, e é o que eu não estou vendo. Assim, pelo que as pessoas estão trazendo para mim, os empregadores, eles simplesmente realocaram os funcionários da empresa para sua casa e ali estão, sem preocupação nenhuma. Sim, me parece que pela emergência, há um exemplo de estudo que é interessante. Quando a pandemia veio com aquele susto geral que causou, Israel, em uma semana, transferiu todo o seu sistema de ensino e quase todo o seu sistema de trabalho para a internet. E o Brasil, as universidades federais, por exemplo, que eu saiba todas, mas se não quase todas, só começaram a retornar ao trabalho agora, há menos de um mês. Então, há uma diferença muito grande de adaptação aos apetrechos de tecnologia mais avançados, muito diferente de partes das diversos países do mundo. E nós não. Bem, o que me parece é que, tendo em vista um impedimento da presença, se quebrou o galho, né? se fez uma gambiarra nas relações de trabalho, de maneira que todo mundo foi se adaptando com o que tinha. E nós não temos, me parece, nem mesmo qualidade de internet. Quer dizer, nós temos uma série de deficiências, essas que tu relataste, né? Quer dizer, o ambiente doméstico não é todo mundo que tem um espaço próprio para desenvolver a sua oficina doméstica, né? E muitos não têm aparelho, muitos têm um aparelho só que tem que repartir com filhos, marido e mulher, e muitos não têm internet que dê o suporte suficiente. Eu acho interessante esses acontecimentos porque, de algum modo, o brasileiro está se virando. Agora, tu achas que isto tende a permanecer ou, aliviando o afastamento social, as empresas vão requerer seus empregados de volta no seu estabelecimento? Então, Léo, considerando que esse empresário, até o momento, ele só está vendo vantagens, né? A produtividade do trabalhador, junto com a diminuição de custos de sua empresa,
né, que eu já havia mencionado, há uma tendência muito forte dessa forma de trabalho perpetuar, né? Então, eu acredito sim que esse regime ele vai permanecer, né? E aí que vem os questionamentos, né? Eu acredito que vão haver diversos questionamentos que a CLT não vai conseguir responder, e também uma nova pandemia, a pandemia das ações trabalhistas, e vai sobrar, no final das contas, inicialmente para os tribunais trabalhistas responderem essas questões, né, fixando aí uma jurisprudência. Futuramente terá que haver, eu acho que, uma reforma legislativa, né, atualizando as normas que já existem e criando outras. Então, para não ficar nessa insegurança jurídica, eu acho que as empresas elas devem se resguardar, né? Inicialmente, fazer um contrato de trabalho com esse funcionário, determinando ali os direitos e os deveres, né? Você precisa de uma mesa, de uma cadeira, eu vou te fornecer, eu vou te dar uma ajuda de custo, né? A questão da jornada de trabalho vai ser de tal hora, ou não, vou te dar uma tarefa e você vai ter um prazo para me entregar, independentemente se você vai trabalhar à noite ou final de semana, que o teletrabalho permite essa forma também de jornada. E a outra questão eles fazer um termo de responsabilidade, né, orientando esse trabalhador a cuidar da sua ergonomia, né, a levantar, a cuidar da sua saúde física e mental, né? Outra forma que a empresa pode se resguardar é fornecendo cursos de orientação, também, sei lá, vídeos de meditação, oferecendo uma consulta com um psicólogo, né, para verificar como é que está o psicológico desse funcionário. Então, se, vamos dizer, um funcionário que recebeu todo esse amparo, né, ele ficou depressivo e entrou na Justiça do Trabalho. Como é que o juiz vai ver essa empresa? Eu acredito que com bons olhos, porque ela se preocupou e ela cuidou desse funcionário, né? Diferente de uma que só colocou o funcionário para trabalhar de casa, né? Então, esse certamente terá uma condenação. Então, acho que tem que partir desse princípio. Eu queria te fazer uma pergunta que muito discutida, que certos grupos de organização política vão em busca de cada vez mais tutelagem da empresa nos efeitos do trabalho, na vida do trabalhador, e a justiça do trabalho se imiscui, na versão de alguns, demasiado em contratos e considera trabalhadores de uma grande empresa, como um banco ou uma montadora, com a mesma forma com que considera um trabalhador de uma pequena oficina de fundo de casa de alguém. Bem, eu não acho que se possa copiar cultura, mas para fazer exemplo de comparativo, nos Estados Unidos vale o combinado. E se não for cumprir o combinado, aí então a justiça entra pesado, cobrando tanto de patrão quanto de empregado o que foi contratado e não cumprido. Na Inglaterra, a mesma coisa, há proteção social, etc., mas a margem de intromissão da justiça no vínculo do trabalhador com o seu patrão é muito menor. Eu queria te perguntar isso. Primeiro,
será que é necessário, além de estabelecer um horário, será que caberia à empresa fazer todo esse apetrechamento na vida do trabalhador, de botar psicólogo, ergonomista, orientações de meditação, etc. Isso não cria um sistema de vigilância e de controle do trabalhador excessivo? Quer dizer, você não gera uma espécie de dependência como se houvesse um grande irmão fiscalizador. Estou falando do Big Brother, né, que não é o programa de televisão, né, que cria um sistema de controle tal em que você fica vinculado à empresa no seu psicológico, no seu conforto físico, na sua disposição de lazer. Não há um excesso nisso? Uma ótima pergunta, lá. Uma ótima pergunta. Na verdade, a gente sabe que a justiça trabalhista, ela ainda hoje, ela é muito protecionista, né? Apesar de ter mudado um pouco aí com a reforma trabalhista, passou a valer bem mais a convenção, né, que é pactuada entre a empresa e seus empregados, mas ainda muitos juízes, muitos tribunais protegem sim o trabalhador. Por isso, interessante essa questão de respaldo, né, da empresa se autoproteger, considerando que não tem uma legislação completa em relação a esse assunto. Mas a questão, sim, da privacidade desse trabalhador, ela deve ser observada e respeitada, porque ainda mais aí com a LGPD, né, que está chegando aí, então isso tudo deve ser questionado, né, deve ser oferecido. Por exemplo, o trabalhador, ele está na sua casa, eu não vou colocar uma mesa e uma cadeira, mudar a mobília dele, eu vou oferecer para ele. Se eu não quiser, eu vou dar uma ajuda de custo para ele colocar, já que é uma exigência minha, né? Eu preciso que ele esteja sentado corretamente e tal. Se eu exijo uma internet mais rápida que ele tem, então eu vou arcar com esse custo, eu não posso cobrar dele, né? A empresa, ela tem que assumir o risco da atividade dela, isso está em lei. Então, a questão dos cursos, psicólogos e tudo mais, também, não pode ser uma imposição. É tudo uma forma de melhorar a qualidade de vida desse empregado, porém, a gente oferece, né? O empregador vai oferecer para esse trabalhador, ele não vai ordenar, né, que ele veja tantas horas de vídeo, por exemplo. Uma coisa muito interessante, a Inglaterra, no começo do capitalismo, houve sistema de vínculo tão grande com o empregado que se criavam bairros inteiros em que se punha escola, se punha supermercado, se punha sistema religioso, quer dizer, e ali estavam os empregados de determinada fábrica. Então, você criava um sistema parentético, em que o isolamento dos empregados e o seu vínculo com uma empresa específica ficava tamanho que aí sim você gerava um sistema de controle que saía da relação de trabalho e entrava no psicológico, inclusive de deslocamento físico, né? E isso se repetiu em diversos bairros também brasileiros, ainda que menos que em outros países. Eu temo que esse sistema de oferta, de um excesso de presença da empresa, ainda que por meio de psicólogos, ergonomistas e orientadores de conforto em geral, acabe estabelecendo vínculos de
de dependência muito acentuados, né? Agora, desenvolvendo um pouco mais, eu tenho uma pergunta que tu respondesse em parte, mas eu queria a segunda questão que eu embuti numa mesma pergunta, a saber, a tendência pós-pandemia, os ganhos da sociedade, não apenas da empresa ou do trabalhador. Será que o Congresso Nacional, os nossos legisladores daqui e de outros países, estão atentos às vantagens sociais que o trabalho em casa traz, no sentido de, como coloquei no começo, menos horas de trânsito, menos poluição, menos irritabilidade, menos males consequentes destas horas de deslocamento? Você acha que o nosso legislador estará atento a estas possibilidades de transformação social? Então, eu acho que tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida e inesperada, né? Como eu falei, era algo que não era usual, né? Poucas empresas utilizavam esse regime de trabalho. Então, com a pandemia, tudo aconteceu de forma muito atropelada, né? Como eu disse, só colocaram os funcionários para trabalhar de casa, então ninguém esperava, e as vantagens foram sendo observadas no decorrer da pandemia, né? Então, é algo muito recente, muito novo. Até então, com certeza não tem ninguém pensando nisso, né? Os legisladores não estão preocupados nesse momento com isso. Eles só vão sentir realmente a necessidade, acredito eu, né, com a permanência, né, desse regime de trabalho e com as consequentes ações que irão surgir e que aí não haverá respostas, porque muitas coisas podem acontecer, coisas que a gente às vezes nem imagina. Então, eu acho que vai ser uma necessidade natural. Eles vão se ver forçados a atualizar a legislação nesse sentido. Quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos, né? Por isso que eu digo, eu acho que de imediato, quem vai tomar uma providência aí são os próprios tribunais, né? Vai ser fixada aí uma jurisprudência e tal, onde tudo vai ser baseado a partir disso. Mas o legislador mesmo tomar uma posição, acredito que vai demorar um pouco ainda. Apesar de haver muitos benefícios, né? Sim, mas eu digo, o nosso ativismo judicial vai, que não é pequeno, certamente jurisprudenciará, vai normatizando, vai interpretando a ação à luz, talvez, de uma nova realidade, e espero que faça com a devida qualidade e com o devido senso de atualização, né, de adornamento desta realidade. Uma outra pergunta. Na tua opinião, o judiciário, o poder judiciário, porque o poder judiciário é um poder à parte da sociedade, não é fiscalizado, não é votado, não se submete ao crivo de nenhuma ordem por parte da sociedade e acaba criando seus próprios critérios. Na tua prática de advocacia, o trabalho do Poder Judiciário dentro desse novo sistema te parece que está indo bem? Você se refere especificamente ao teletrabalho ou de forma geral, assim? Sim, o teletrabalho, o atendimento aos advogados, por exemplo. Você sabe que não era uma coisa muito tranquila no presencial o tempo que os juízes dispensavam ao advogado. E, na verdade, se fossem atender um advogado atrás do outro
com as garantias que a lei dá de livre acesso, o juiz também não acabaria tendo dificuldade de trabalhar. Agora, distante, sem uma presença em gabinete do magistrado, dos seus assessores, como está o acesso do advogado aos juízes, aos desembargadores, aos assessores que compõem o quadro de trabalho? Como está a advocacia e como está a justiça remota? Como estão essas coisas? Entendi, Léo. Na verdade, agora que eles estão retornando aos pouquinhos, né? Mas se já era difícil essas questões antes da pandemia, depois ficou muito mais, né? A comunicação em si ficou muito complicada, principalmente do começo, onde eles encerraram as atividades, né? Eu mesma tive que correr, bater na porta lá para pedir um documento, desesperada, mas na verdade, o máximo que a gente consegue falar ali é realmente com o assessor, com o estagiário. Quando você quer uma comunicação maior, às vezes pressionando no próprio processo, né? E os processos em si também ficaram mais lentos, né? Sem comparação com o pré-pandemia, as coisas demoraram muito mais, né? Então, ficou bem difícil, e agora que as coisas estão retornando aos poucos. Então, a gente tem esperança que... O judiciário faz circular a notícia, particularmente o judiciário de Santa Catarina, de que a produtividade aumentou e, enfim, que nós temos tido um grande êxito na pandemia. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se já foi feitas as devidas avaliações por órgãos que não sejam do judiciário, pelo próprio judiciário, e acho que isso é uma questão relevante, porque nós começamos a história do judiciário muito vinculada ao poder real, depois vinculada ao coronelismo, aos grandes fazendeiros, filhos que iam estudar em Coimbra, depois há muito pouca gente que tinha oportunidade de estudar em Olinda, Recife e no Largo São Francisco. Então, a nossa história de afastamento do judiciário do escrutínio público, ela é muito antiga, né? E então eu acho que essas avaliações deveriam ser feitas por órgãos independentes, mas isto talvez seja assim, causa de outra conversa que o Instituto Cidade possa fazer para contribuir com a sociedade. Minha cara Juliana, foi um prazer conversar. Eu acho que as tuas colocações são muito interessantes e muito sensíveis ao tempo presente, e nós deixamos aí a palavra de encerramento a teu critério. Muito obrigado de nossa parte. Então, Léo, deixar só para finalizar, assim, que eu sou muito a favor do regime do teletrabalho, né? Eu só trouxe realmente alguns aspectos que merecem um pouquinho de atenção dos empresários, para eles mesmos não sofrerem um prejuízo lá na frente, mas se esse funcionário, né, ele não está pegando aquele trânsito caótico, não está perdendo tempo aí de acordar horas e horas mais cedo para chegar no seu serviço, eu acho que é muito vantajoso. E também que tem que ser analisado o perfil de cada funcionário. Tem perfil que consegue trabalhar de casa, tem perfil que não consegue se concentrar tanto, né? Então, eu acho que cada caso é um caso. Eu também agradeço muito a oportunidade de falar aqui no canal, né? Um assunto tão interessante que eu acho que vai virar tendência aí para os próximos anos, e eu espero que o nosso judiciário esteja atento para essa questão.
Obrigada, Léo. Se você gostou da nossa conversa, se você acha que o Instituto Cidade colabora com temas relevantes para o tempo que temos, para a sociedade em que todos nós estamos inseridos, eu peço a sua inscrição no nosso canal e nos ajude a divulgar. Muito obrigado.